Bom dia a todos. Vamos à correção do nosso simulado, o simulado número 7. Direção defensiva é: letra A, que é a resposta certa aí. O ato de dirigir veículo automotor de modo a reduzir a possibilidade de ser envolvido em acidente de trânsito ou de causar danos a terceiros. Pergunta de número 2. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo, letra C de casa, que é a resposta certa, perde a aderência do pneu com o solo causado por água na pista, tá ok? Então nós temos a imagem ilustrativa, tá ok? Pergunta de número 3. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via pelo pedestre deve ser feito de que forma, né? Letra C de casa, que é a resposta certa, em sentido perpendicular ao de seu eixo, tá ok? Atravessa reto, né? A via não atravessa meio de lado não, tá ok? Igual a imagem está mostrando aí. Pergunta de número 4. O que é força centrífuga? Letra B de bola, que é a resposta certa. É aquela que tende a jogar o veículo para fora da curva, tá ok? Então a imagem está até mostrando aí, ó, o que é força centrífuga. É quando joga o veículo para fora da curva. Pergunta de número 5. Os elementos da direção defensiva são: letra B de bola, que é a resposta certa. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Pergunta de número 6. Ver, pensar e agir, segundo a direção defensiva, está relacionado a, letra C de casa, que é a resposta certa, ao método básico de prevenção de acidentes. Pergunta de número 7. A atitude correta para se livrar de veículos encostados ao seu é: letra C de casa, que é a resposta certa. Deslocar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se necessário. Então, se tem um veículo muito encostadinho ao seu, né, em movimento, o que você faz? Joga para a pista da direita, não é? Que aí ele vai ter espaço para poder fazer a ultrapassagem pela esquerda e seguir o caminho dele. Pergunta de número 8. Numa via, o ciclista deve trafegar de que forma? Letra C de casa, que é a resposta certa. No lado direito da via, próximo ao meio-fio, no sentido do trânsito dos veículos, né? Temos a imagem aí, ó, que ilustra bem certinho como que o ciclista tem que andar. Lembrando, pessoal, né, a nossa curiosidade é que bicicleta também é veículo. Então não pode andar na contramão, não pode um ciclista cruzar uma faixa de pedestre montado em cima da bicicleta, tá ok? Então a bicicleta tem que andar igual está na imagem aí, tá ok? Pergunta de número 9. Nome da placa abaixo. Letra C de casa, que é a resposta certa. Estacionamento regulamentado. Tá ok? Pergunta de número 10. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha seccionada na cor amarela indicam para o motorista o quê? Letra A, que é a resposta certa. Permitido ultrapassar e duplo sentido de circulação, tá ok? Tá vendo aí, ó? A linha amarela significa mão e contramão. A linha branca significa trânsito no mesmo sentido. Quando está seccionada, ou seja, está falhada, está tracejada, significa que pode fazer a transposição de faixa, ou seja, pode mudar de uma pista para outra, né? No caso da linha amarela, você pode mudar de uma pista para outra para fazer a ultrapassagem e depois volta para sua mão, tá ok? Pergunta de número 11. Nome da placa abaixo. Letra A, que é a resposta certa. Sentido de circulação na rotatória. Pergunta de número 12. O condutor será submetido ao curso de reciclagem de infratores quando estiver fazendo o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Suspenso do direito de dirigir.
Pergunta de número 13. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração, conforme o artigo 167 do CTB? Letra C de casa, que é a resposta certa. Grave com retenção do veículo. Pergunta de número 14. O condutor que dirigir com CNH de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo terá como punição o quê? Letra A, que é a resposta certa. Multa 2 vezes, ou seja, multiplicado por 2 vezes o valor da multa. Então, se a multa é de 290 e poucos, então ela vai para 380 e pouco, tá ok? Retenção do veículo, por quê? Porque vai ficar parado até você colocar o cinto, tá ok? Então, letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 15. São exemplos de veículos que gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando na prestação de efetivo serviço. Letra C de casa, que é a resposta certa. As ambulâncias e os veículos de polícia e do corpo de bombeiros, tá ok? Pergunta de número 16. O condutor que dirigir veículo motorizado com capacidade de peso superior a 3.500 kg deve ser habilitado no mínimo em qual categoria? Né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Categoria C, tá ok? Né? Categoria C. Pergunta de número 17. Para que um indivíduo possa conviver em harmonia na sociedade, é preciso antes ter um bom convívio aonde? Em que lugar? Com quem? Né? Letra B de bola, que é a resposta certa. Com seus familiares. Pergunta de número 18. Representam as necessidades instintivas de sobrevivência, tais como a alimentação, o descanso, a proteção contra elementos naturais, né? Isso nós estamos falando de quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Necessidades fisiológicas, né? Proteção contra elementos naturais é o quê? Contra o frio e contra o calor. Pergunta de número 19. O que é código dentro da comunicação? Letra C de casa, que é a resposta certa. É o símbolo ou linguagem de comum entendimento entre o emissor e o receptor, não é? Pergunta de número 20. Quais são os tipos de comunicação? Letra C de casa, que é a resposta certa. Comunicação verbal, não verbal, né? E a comunicação mista. Pergunta de número 21. É o processo que consiste em transmitir e receber uma mensagem com finalidade de afetar o comportamento das pessoas. Este é o significado de... Letra C de casa, que é a resposta certa. É o significado de comunicação. Pergunta de número 22. É a competência para produzir ou prestar serviços de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Nós estamos falando de quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Estamos falando de qualidade. Pergunta de número 23. Quais são as principais características individuais de cada indivíduo? Né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Características sociais, características físicas, características psicológicas, características culturais e características religiosas. Pergunta de número 24. Os sinais e sintomas de queimadura de primeiro grau são... Letra C de casa, que é a resposta certa. Atinge a camada superficial da pele, né, que nós chamamos de epiderme, com dor local e intensa. Pergunta de número 25. Quando o acidente envolve produto perigoso, né, gasolina, diesel, explosivo, né, materiais químicos, alguma coisa assim, quais serão as pessoas que poderão aproximar-se, né, do veículo? Letra B de bola, que é a resposta certa. Apenas profissionais especialmente treinados usando equipamento de proteção especial. Geralmente, esses profissionais serão os profissionais do Corpo de Bombeiros, tá ok?
Pergunta de número 26. Poluição é. O que é poluição? Letra A, que é a resposta certa. A deterioração das condições ambientais que pode atingir o ar, a água, né, ou o solo. Pergunta de número 27. Os fatores que determinam a personalidade são o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Herança biológica, ambiente e a idade. Pergunta de número 28. Qual é o principal procedimento em caso de hemorragias externas? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Fazer curativo compressivo, tá ok? Então, quando tem uma hemorragia externa, ou seja, está sangrando muito, né, o que você faz? Você pega gás ou pano limpo e pressiona em cima do local do sangramento, ou seja, aperta em cima do local com sangramento, né, com gás ou pano limpo. Pergunta de número 29. No caso de acidente de trânsito com vítima, os procedimentos de pré-abordagem são o quê? Letra A, que é a resposta certa aí, né? Sinalizar o local do acidente e buscar o socorro especializado, né? Sinalizar o local do acidente por quê? Porque nós já temos uma situação. Se não sinalizar, pode vir um outro veículo em alta velocidade, né? E causar um novo acidente. E buscar socorro especializado por quê? Porque no local do acidente, mesmo que você seja um médico, você não tem todo o aparato ali para fazer um socorro de uma pessoa. Então você vai fazer uma pré-abordagem, um pré-socorro, né? Mas vai ligar e pedir socorro médico. Você vai ligar e pedir socorro médico, porque aí vai vir, né, um socorro especializado. Pergunta de número 30. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são o quê? Os automóveis, né, que são as fontes móveis de poluição, e as indústrias, que são as fontes fixas de poluição. Obrigado por estar conosco e boa sorte na sua prova.